nosso entrevistado de hoje, que é o Abelarde Helbling Júnior, é o candidato a vereador pelo PT de Joinville, Santa Catarina, é o entrevistado desta sexta-feira. Então, já aproveitamos para colocar aqui o nosso convidado, que está na sala de espera. Já chamamos, então, o Abelarde. Ele é de Joinville, portanto, já apresentando aqui o nosso convidado de hoje, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Joinville, Santa Catarina, é o nosso convidado para dar sequência à série de entrevistas da cobertura das eleições municipais deste ano, portanto, aqui na TVC, essa dobradinha, parceria, a transmissão simultânea entre TVC e TVJC. Bom, queria cumprimentar aqui, agradecer também a presença já do Abelarde. Você até pode me corrigir, mas a pronúncia é Abelarde Helbling Júnior, é isso? Seja bem-vindo. Isso mesmo, gente. É isso mesmo. Então, como fazemos com todos os candidatos, eu queria que você se apresentasse, fizesse toda um rápido histórico, bem resumido, quem é o Abelarde, sua trajetória política, como entrou na política, como entrou no Partido dos Trabalhadores e por que você hoje é candidato a vereador pelo PT de Joinville. Olá, como todos sabem, meu nome é Helbling Júnior, tenho 33 anos, sou servidor público municipal em São Francisco do Sul, que é do mesmo estado, é a cidade vizinha. Entrei no PT em 2011, no primeiro mandato da Dilma, mas porque eu tinha essa vontade de fazer realmente, vontade de contribuir na militância, conscientização, e fazer algo para politizar um pouco as pessoas. Eu estou candidato para defender a manutenção do serviço público, de qualidade, denunciar alguns abusos que ocorrem dentro de uma cidade grande. São 600 mil pessoas, como vocês podem imaginar. O desemprego também aqui é alto, então a gente não tem como não deixar de lutar. Eu moro numa região que é carente de infraestrutura, de saúde. Por exemplo, se eu quiser ir para atrás do médico, eu tenho que ir para outro bairro. É por isso que eu entrei nessa luta, para trazer um pouco de melhoria para poder sanar essas questões, ou influir para poder sanar essas questões. Seria isso. Muito bem, um rápido resumo aqui da trajetória política, do início, de tudo como começou a trajetória política aí do nosso convidado, o Abelarde Júnior, que é candidato a vereador pelo PT de Joinville, Santa Catarina, é mais um dos convidados e que já passaram por aqui e irão passar até as eleições municipais, primeiro turno aí de 2020, primeiro turno em 15 agora de novembro. Bom, já queria passar a bola para o Pedro, mas antes eu peço para você que está chegando, peço que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, faça a inscrição aqui, toque o sininho, dê o like, dê o positivo aqui na TVC e na TVJC, e também ajude a divulgar aqui os dois canais. Na medida do possível, você pode também colaborar financeiramente por meio do nosso financiamento coletivo. Bom, agora sim, então, Pedro Araújo, nosso cronista de hoje sexta-feira, então vamos começar a sabatina com o nosso convidado, candidato a vereador pelo PT de Joinville. Então vamos lá, Pedro. Boa noite, candidato. Primeiro que é um prazer ter você aqui com a gente para essa sabatina. Eu queria saber do senhor
O sul do país, nos anos 90, ele foi a vanguarda do PT. A primeira prefeitura do Brasil a ser governado por um petista foi a cidade de Porto Alegre. Mas do começo dos anos 2000, principalmente para cá, houve uma onda conservadora muito grande. Quanto o senhor considera importante agora a eleição de candidaturas progressistas, principalmente para o Senado Municipal, dentro das Assembleias Legislativas Municipais, para o desenvolvimento até das eleições que vem em 2022? Quanto que o senhor considera importante a eleição de candidatos progressistas nessa eleição agora, nas eleições municipais? Bom, Pedro, isso uma ótima pergunta, Pedro. É um cenário muito importante, Pedro. Não só pela questão do desempenho do partido, que vai variar de município para município no Sul, ele vai ter uma pequena variação, ou uma grande variação. Principalmente nas grandes e médias cidades da região Sul, nós perdemos muito espaço nos anos 90. Realmente, a onda que você falou, ela existiu, vai existir e vai continuar existindo. Nós temos que enfrentar um cenário difícil, ok, vamos enfrentá-lo. A onda bolsonarista veio aqui no Sul, levou de lavada os votos. A gente não pode negar essa realidade. Temos que lutar para recuperar espaço, Pedro. É difícil? É. E dá para fazer. Basta ter alguém com coragem, pessoas com coragem que façam. É por isso que nós, aqui de Joinville, aqui, estamos com 29 nomes, para poder recuperar esse terreno, principalmente a Câmara, que a gente chegou a ter, acho que 3 vereadores. Perdemos todos, meio 16, alvo dessa onda do Lava Jato, que aqui veio muito forte. Como vocês sabem, aqui foi o berço do lavajatismo. A turma do Moro é de Curitiba. É mais ou menos isso, Pedro. É isso aí. Nosso candidato convidado de hoje, Abelarde Júnior, candidato a vereador pelo PT de Joinville. Bom, peço para você que está chegando agora, não fez a inscrição ainda em nosso canal, estamos apenas começando, então é muito importante para quem já está inscrito, ajude a divulgar aqui os canais, a TVC e a TVJC, mas para quem não estiver inscrito nos canais, faça a inscrição, mas continue sendo sempre aquele ativista digital e ajudando aqui a divulgar tanto a TVC como a TVJC, e, principalmente, se você puder ajudar os canais por meio aqui do nosso financiamento coletivo, é de suma importância que você contribua com a quantia que você puder. Bom, vamos agora passar para a questão propositiva. Vereador, você eleito aí para assumir o cargo de vereador, um dos vereadores eleitos, por exemplo, lá, já para janeiro, você assumindo uma cadeira aí na Câmara de Vereadores de Joinville, o que você tem aí para propor, o que você pretende aplicar em termos de projetos, ou seja, as propostas básicas que você oferece para o teu eleitor, ou seja, para as pessoas que estão, de repente, até mesmo com dúvidas em quem votar, e o que você tem para oferecer para principalmente os trabalhadores, já que você é um político do PT, ou seja, o Partido dos Trabalhadores. Então, vamos lá. Uma das principais questões, a principal, seria a saúde. Buscar melhorias no atendimento, principalmente aqui na região de Joinville, que nós não temos um PA. Buscar recursos para trazer esse PA. Não importa de onde venha, mas que tenha um PA aqui na região. Melhorar a qualidade dos postos de saúde, para a gente ter medicamento, ter infraestrutura, ter médicos. E isso é o papel do vereador, de você cobrar que o executivo faça isso. Educação, nós temos déficit de 10 mil vagas em creches,
faltando no município. Não é por má vontade. É que não querem fazer mesmo. É que, infelizmente, os que estão lá não querem fazer realmente. Você não vê os caras propondo uma solução. Levantar mais recursos para educação, para ampliar horário, contratação de professor, que são coisas essenciais para tirar essa juventude do crime, das coisas erradas. Se você não tiver uma educação de qualidade, você vai formar a população carcerária. Essa é a grande realidade. Esse é o papel do vereador, de cobrar as autoridades que façam aquilo que está no seu devido lugar. Saúde, educação, melhorar as condições de segurança pública, o transporte público, que eu pego 2 tipos de transporte, o urbano e o interurbano. As pessoas não têm noção de como é dentro dos carros um ônibus lotado. Não tem condições. Ampliar o horário de ônibus, que isso é super importante para ajudar os trabalhadores que trabalham muito cedo, que é meu caso também, que eu levanto 4 horas da manhã para trabalhar. Então eu sinto na pele esse problema, ônibus lotado, que eu já morei no Iririú, já peguei ônibus cheio, apertado, tem que levantar quase 4 horas da manhã. Não é moleza, cara. A gente sabe, eu sei o que eu estou falando porque eu já vivi isso na veia e na carne. Não é mole. E fora. Pois não, pode concluir. E fora o preço da passagem, que eu não sei como é em Recife ou em São Paulo, é uma das mais caras do país. Se não for a maior, está em 4,65. Ano passado eu peguei 2 reajustes. Começou 4,20, foi 4,40. Agora está afastado, baixou um pouquinho. Deu um aumento. A embarcada é absurdo, R$4,90. E propor, principalmente para o eleitor Joinville que estiver ouvindo, a auditoria da revisão da tarifa. Temos que cobrar dos empresários o custo, cobrar a licitação para uma nova empresa entrar, ou várias empresas entrarem. Aqui é o monopólio, são 2 empresas. O trabalhador é escravo e 2 empresas que cobram, que querem veículo velho, terminal caindo aos pedaços, e assim vai. E ônibus lotado, e não tem opção, só tem essas 2. Valdo tá sem som. Muito bem, estamos com o nosso convidado de hoje, desta sexta-feira, portanto, aqui o Abelarde Júnior, do PT, Partido dos Trabalhadores de Joinville. Bom, eu já peço para você que chegou neste momento, estamos com este primeiro bloco, é o blocão, o bloco aí de sabatina, o bloco para entrevista com os candidatos ao cargo de vereadora, ao cargo de vereadora. E, bom, hoje estamos então com o candidato desta sexta-feira para fechar a semana de sabatinas. Então vamos lá, Pedro Araújo, do Recife, agora a pergunta é com você. O senhor tocou num assunto muito importante, talvez nas grandes cidades do país, e Joinville é uma das grandes cidades do país atualmente, é a mobilidade urbana. Principalmente agora num contexto de pós-pandemia, em que nós vamos sair com a população mais pobre, não houve um cuidado do governo federal não deixar a população tão carente como ela está agora. Num contexto de pós-pandemia, vamos ter um grande número de desempregados. Quais as propostas que eu gostaria de apresentar para essa população, principalmente questão de transporte urbano, que vai ter que se deslocar para procurar emprego, que vai ter que se deslocar, às vezes, muitos quilômetros para chegar a um emprego, para procurar uma vaga de emprego? Quais são as propostas que o senhor acha que seriam convenientes numa cidade como Joinville, uma cidade grande como Joinville, apresentar para essa população que vai sair mais pobre no pós-pandemia? A primeira, que já foi, assim, meninos, testada em alguns lugares do mundo, que eu não lembro, assim, mas é a tarifa zero
a tarifa zero para os desempregados. Não é justo que eles paguem R$ 4,75 para procurar emprego, se ele não sabe nem o que vai comer no dia seguinte. Isso não é justo, é uma tremenda sacanagem. Ampliação dos horários, enfim. Melhoria dos veículos, os caras fazem o que querem, não tem uma regulação. Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, as empresas estão cobrando 7,5 milhões da prefeitura devido que os ônibus pararam devido à Covid. E a prefeitura mansamente está querendo pagar por baixo do pano. Então, vocês imaginam o que ocorre por baixo do pano. A qualidade, melhorar a qualidade do transporte, investir em ciclovias, que hoje aqui é totalmente... Você tem uma malha, mas não é muito grande. Hoje, por exemplo, se o cara mora na região norte, muito afastado, ele tá sem ciclovia, ele tá sem... A mobilidade é reduzida. Quanto mais longe, tem que acordar mais cedo. Os horários são muito escassos, principalmente para quem mora na região oeste aqui de Joinville, na zona rural. A gente sabe que o horário é escasso. Então, a gente tem que tratar esses pontos centrais e uma nova licitação que tem que ser feita. Doendo ou não, o monopólio que está lá tem que ser feito. Ok, nosso candidato convidado desta sexta-feira, Abelarde Júnior, candidato a vereador pelo PT de Joinville, portanto, pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, queria agora passar para a parte de falar um pouquinho também, o Abelarde, sobre a situação aí ou seja, da candidatura majoritária. As candidaturas, ou a candidatura, o PT entrou em alguma frente, o PT está sozinho, ou seja, eu queria que você narrasse um pouco sobre a situação também da eleição para o cargo de prefeito e vice, como o PT hoje ele se encontra, se ele está numa frente de esquerda, ou saiu de maneira solo, ou seja, sozinho, como está a eleição aí em Joinville para prefeito? Aqui foi meio incomum, que nós temos a esquerda em dois campos opostos. Tem o PT e o PCdoB que fizeram uma coligação, e tem os outros que estão correndo. O PCO, o PCB, o PSTU, o pessoal que tem candidato, que o PSB, que infelizmente não foi conosco, ninguém sabe o motivo, até porque a gente não tem acesso às direções dos partidos, não sabe como é que funciona dentro, eu não posso apontar os erros e acertos deles. O que eu posso dizer? Nós temos uma frente com o PCdoB, que isso é confirmado, tem uma candidata do PSOL, que está correndo carreira solo lá com o vice do PSOL. Muitos estão na questão de sobrevivência à cláusula de barreira, porque poucos sabem por que tem 15 candidatos aqui. Nós temos uma coisa em comum, 15 candidatos, porque tem cláusula de barreira. Vai piorar cada vez mais o cenário. As pessoas não sabem. Por que são 10 municípios com 10 candidatos? Porque tem cláusula de barreira. Eles têm que lançar a candidatura para eleger alguém. Alguém na Câmara Municipal, que senão os caras vão ser cortados. Já aconteceu com 7. O PCO aqui é um exemplo. Não tem ninguém e vai desaparecer. É complicado. Você fala de um exemplo que acontece em várias cidades brasileiras, inclusive, né? Felizmente, eu falo aqui de Floripa, Florianópolis, capital, é uma frente de esquerda aí, talvez a frente de esquerda maior em comparação de número de partidos, mas temos aí capitais grandes como São Paulo,
Rio de Janeiro, aí no Recife também, o Pedro Araújo, acho que também teve este racha. Porto Alegre também teve um racha, felizmente, lá dobradinha PCdoB e PT com Manuela, estão ainda tendo, pelo menos, alguma vantagem, tendo sucesso, mas poderia ser bem melhor se fosse uma junção de todos os partidos de esquerda, centro-esquerda, para fortalecer. E, neste momento, ainda corremos sérios riscos de, em muitas capitais, cidades grandes aí, ficarmos fora até mesmo do segundo turno. Então, Pedro, para encaminhar aqui, já estamos chegando neste final de sabatina, neste blocão aí de entrevista com hoje o nosso candidato, ele é de Joinville, do PT de Joinville, Santa Catarina, o Abelardo Júnior. Então, o Pedro Araújo, você pode efetuar a sua pergunta por aí para a gente já fechar este bloco de entrevista. Só um comentário sobre o que o candidato falou, que é muito importante, que foi a questão da cláusula de barreira, que aumentou o número de candidaturas. Aqui em Recife, eu acho que nessa eleição é o maior número de candidaturas na majoritária na história da cidade, pelo menos da redemocratização para cá. E isso aumenta o número de atores políticos no jogo, que aumenta também o lobby que vai existir dentro dos legislativos para o executivo poder governar. E isso dificulta ainda mais o jogo político e vai talvez trazer para dentro do jogo político mais daquelas velhas manobras, dependendo, claro, da chapa que se eleger para a majoritária. Queria fazer essa colocação porque o que o candidato falou aqui é muito certo e essa cláusula, a cláusula de barreira que existe agora, ela só serve para fragmentar ainda mais o jogo político. Quanto à pergunta, candidato, eu queria que o senhor falasse hoje qual a principal demanda da cidade. O senhor falou muito de saúde, falou em mobilidade. Entre esses assuntos que o senhor falou, o que o senhor considera prioritário hoje e que o senhor vai defender com mais afinco no seu mandato, se o senhor for eleito? O prioritário... Bom, meninos, prioritário vai ser a educação, principalmente. Porque aqui a gente tem ótimas escolas, mas creche aqui tem um problema sério, déficit. E questão da pessoa com deficiência também. Que Joinville, como todas as cidades brasileiras, não foram pensadas para idosos e deficientes, infelizmente. Elas são pensadas para pessoas que têm carro, que têm, entre aspas, boa saúde. Hoje nós não temos calçadas que são adaptadas para cadeirantes. Os que têm são obrigados a fazer ou por multa, ou fazem por desconto no IPTU. A gente tem esses problemas que têm que ser enfrentados, debatidos e corrigidos. Por quê? Poucas pessoas sabem. A população vai envelhecer, brasileira vai envelhecer muito rápido. No Sul, nós temos taxa de envelhecimento mais absurda, é absurdamente alta a população. Eu tenho um levantadozinho, Joinville a gente tem 10 a 12% de idosos, sem contar os deficientes. Então, você imagina a vida dessa população tendo que acessar um ônibus que não é adaptado, o cadeirante, que às vezes o elevador não funciona, tem que ser carregado no muque, com motorista e com um passageiro ou cobrador, que às vezes, aqui não tem cobrador, mas o intermunicipal que eu tenho, tem. Às vezes o elevador quebra, a gente tem que pegar a cadeirante e tem que pôr ela no braço. Tem esses probleminhas, tem que ser debatidos, analisados e corrigidos. Com esses legislativos que podem sair totalmente fragmentados, cheio de lobby de religioso, seja qual for o lobby, vai ser um problema, tem que ser enfrentado. Eles vão dizer, vamos negar, não vamos tapar os olhos. Principalmente para os idosos, que é um problema sério. E a educação, que
que é um pepinaço no pós-pandemia. Vamos voltar para as aulas ou não? Exatamente. A pandemia é um problema aí no geral, né? Então, é um problema também até, de repente, para quem assumir o cargo de vereador ou vereadora, é um problema para se resolver, para tentar, pelo menos, encaminhar algumas resoluções e usando até o próprio mandato, os prefeitos, novos prefeitos também vão ter este pipinão aí também para resolver, ou seja, até início de 2021, talvez o ano todo, não tenha uma vacina para o público ser vacinado em massa, então são problemas que vocês, no caso, eleitos, vão ter que fazer um trabalho muito empenhado. Bom, queria agradecer o nosso convidado de hoje, o candidato a prefeito de Joinville, Santa Catarina, e o candidato Abelarde Júnior, e agradeço aí por você ter atendido aqui a nossa solicitação, atendido o nosso pedido, e esperamos que você seja um dos candidatos eleitos e que você, quem sabe, possa voltar aí já a partir de janeiro para dar uma entrevista aqui para os canais já como vereador do PT. Então, boa sorte, boa luta, boa campanha e até uma próxima oportunidade. Agradeço vocês, o espaço que me foi dado, que são poucos veículos que o fazem, para expor ideias, o que tem que ser falado realmente, expor as coisas têm que ser colocadas num debate, que hoje a gente vê muitos temas colocados numa redoma e sendo poupados. Então a gente agradece o espaço, a gente vamos trabalhar para ganhar. É difícil, mas vamos chegar lá. Muito bem, agradecemos mais uma vez o candidato e até uma próxima, dando